E aí, pessoal, dia de especulações pro gol, pro ataque, pras laterais. Hoje é dia de falar de especulações e nomes importantes sacudiram o noticiário do Grêmio. E nós vamos falar sobre isso, um a um. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora é hora de Sandeiro, acendedor de fogo, Sandeiro, para o seu churrasco, para sua lareira. Tá aqui. Você vai botar carvão, vai pegar um acendedor Sandeiro, botar no meio do carvão, dá uma volta, toma uma caipirinha, toma um refrigerante e o fogo tá pronto. Se você precisar de lareira, vai esfriar a partir de domingo, a mesma coisa. A mesma coisa, bota no meio da lenha e esquece. Sandeiro, acendedor de fogo, você não vai conhecer melhor. Gente, vamos lá. Especulações. Hoje foi um dia de especulações. Estamos começando a chegar próximo da abertura da janela. E todos sabem que o Grêmio precisa se reforçar. E hoje foi um dia pródigo nesse aspecto. O que a gente viu hoje? Viu um atacante, viu possibilidade de lateral, viu também que talvez o Grêmio precise de goleiro mais uma vez. E aquele número de 1 ou 3 parece ganhar corpo. Vocês lembram que o presidente Guerra disse no mínimo 1, no máximo 3. Mas de lá para cá algumas coisas aconteceram. Uma delas, Diogo Barbosa saiu do Grêmio. Eu falei sobre isso no último vídeo. Diogo Barbosa é jogador do Fluminense a partir de agora. E isso abre a folha, mas também abre um espaço para um novo lateral, se é assim Renato pedir. Eu sei que nesse jogo vai o Cuiabano e vai o Wesley Costa, e se o Wesley Costa for bem, talvez o Grêmio até desista disso, mas fiquem de olho também na lateral. A lateral direita se fala em mais um problema do João Pedro, e aí se discute inclusive se o Grêmio não vai ter que improvisar um lateral direito no jogo contra o Flamengo. E aí eu vou repetir, talvez abra espaço também lá, porque não para de ter lesão o João Pedro. Assim como o Fábio, que teve 4, o João Pedro, se tiver, tá indo para a 3ª. Mas eu não quero falar sobre especulação. Rafael Pfeiffer, que essa semana foi o dono das informações aqui no Rio Grande do Sul, deu mais uma bomba para todo mundo ver. E a bomba é Juan Manuel Iturbe, jogador de seleção argentina e seleção paraguaia. Ele começa a vida dele na Argentina, joga no campeonato sul-americano sub-20 e depois se naturaliza, porque tem pai e tem família do Paraguai, se naturaliza e joga na seleção paraguaia. Iturbe foi um jogador tido em altíssima conta. Tinha tudo para ser um jogador de ponta no início de carreira. Tive a oportunidade, por exemplo, de ver esse Mundial Sub-20 e ele acabou com o campeonato. Ele jogou demais, o sul-americano que garantiu a seleção argentina, inclusive fazendo um jogo contra o Brasil espetacular, Brasil de Neymar, para se ter uma ideia do tamanho que esse jogador tinha. Ele começa a carreira no Cerro Porteño, é vendido para o Porto, muito jovem ainda, e depois ele começou a circular. Ele volta emprestado para o River, não vai bem no River, depois ele vai para a Itália, depois ele fica e consegue um bom contrato na Roma, mas não joga muito, por 3 temporadas na Roma, e aí ele vai circulando, teve pelo México, voltou para a Itália e tal, e agora ele estava jogando, se não me engano, na Turquia, ou está jogando na Turquia. Jogador de ponta na origem da carreira, mas não conseguiu vingar. E segundo o Rafa Pfeiffer, é o nome do Grêmio. O JB Filho hoje, que também é um repórter muito bem informado, ele deu também uma informação que é importante, porque ele disse que foi um negócio de ocasião que surgiu para o Grêmio, o jogador foi oferecido, ele viria apenas pelo salário, na casa de 300 mil reais, e faria contrato até o final do ano que vem. E aí, pelas informações, é jogador que está muito próximo de ser jogador do Grêmio. Ele, na origem desse campeonato, aí, ele era um meia de ligação, um meia ofensivo, assim, um segundo atacante por dentro, muito bom, usa muito bem o pé esquerdo,
e depois ele teria virado atacante. Eu confesso para vocês que eu não vi esse jogador ser atacante. Eu vi ele ser meia. E se a gente pegar a amostragem de 10 anos atrás, ele foi muito bom. Mas ele não virou o jogador que todos imaginavam, tá? Os caras falavam que seria o sucessor do Messi na seleção. E depois ele se naturaliza paraguaio, quer dizer, ele não conseguiu espaço nem na seleção argentina. Mas é bom jogador dentro da régua que nós temos, é um jogador que a gente precisa valorizar. Portanto, o Iturbe seria esse nome. Tomara que venha, o Grêmio tem espaço para tentar criar algum jogador, né? Criar algum jogador. Sobre goleiros, recebi algumas informações, tá? Existe sim uma chance grande do Grêmio contratar goleiro. E o nome do goleiro não seria o nome do Sérgio Rocher, o goleiro do Uruguai. Eu ainda acredito, tá? Porque sempre que tu recebe uma informação, tem que ter um pouco de cuidado com essa informação. E para não bater muito, tentei confirmar algumas coisas, aí é meio controversa essa questão do goleiro uruguaio. Tem gente que diz que vem, tem gente que diz que o Grêmio não quer goleiro, então tem que ter um cuidado. E o nome que me falaram é um nome que ganha muito dinheiro, mas que perdeu espaço no Flamengo. Seria o goleiro Santos, do Flamengo. O Flamengo contratou goleiro, o Santos teve uma lesão importante, já está voltando. O goleiro que assumiu a posição, um goleiro que está bem, ele seria o terceiro goleiro do Flamengo. Vocês se lembram do Santos, né? Jogador que no Atlético Paranaense fez história, jogando muitas temporadas no Atlético Paranaense, perto de 10 temporadas. Depois foi para o Flamengo a peso de ouro. No Flamengo ele foi bem, mas ele teve momentos também de altos e baixos. E ele seria agora um goleiro que estaria perdendo espaço no Flamengo. E assim o Grêmio poderia ser um caminho para ele. O Renato tem boa relação com ele e ele viria para ser titular do Grêmio. Ele tem 33 anos de idade, um goleiro que tem experiência, é campeão da América, é um goleiro de muito boa qualidade, goleiro com passagem pela seleção brasileira. Então, sub-23 é verdade, mas tem passagem, jogador bom goleiro, muito bom goleiro, e seria ele o goleiro, um plano para o gol do Grêmio, porque se fala em proposta para o Grando, se fala em proposta para o Breno, e o Adriel, quando parece que vai, ele dá um passo para trás, como foi essa semana. Então essa é uma das situações que a gente precisa avaliar, mas existe isso. Existe isso, então, Iturbe, que é a informação do Pfeiffer, e o goleiro Santos. Mas, na minha opinião, e aí é opinião, continuo com o Rocher, tá? Continuo achando que o goleiro é o Rocher, goleiro da seleção uruguaia. O que pesa contra o Rocher é o fato dele estar em muitas convocações. Ele é o goleiro titular da seleção uruguaia. E isso, de alguma maneira, está atucanando quem está analisando a possibilidade, porque o Grêmio precisa disso. Por outro lado, se a gente pensar o Santos como informação, o Santos já jogou Copa do Brasil. E o Grêmio vai contratar um goleiro que não vai jogar a Copa do Brasil. Então, tem controvérsia, tá? Tem controvérsia, e quando tem controvérsia é bom botar um pezinho atrás. Bota o pezinho atrás, vamos analisar. E vamos olhar, e vamos ver, tá? O Santos que é medalhista olímpico, né? Para quem não lembra. Medalha de ouro na Olimpíada de 2020. Agora, essa é uma possibilidade. Eu ainda estou no Rocher, mesmo que tenha essa coisa, porque se isso é argumento para não vir, o do Santos é o maior dos argumentos para não vir, porque ele não vai jogar a Copa do Brasil. Então, tem esse ponto aí que a gente precisa também avaliar. Além disso, lateral direita, como eu disse, e lateral esquerda. Surgiram alguns nomes, tá? Me passaram algumas possibilidades. Eu prefiro ainda não falar porque não consegui confirmar. Os nomes que eu confirmei, que de fato foram oferecidos e que fecham com o que os jornalistas estão falando, são esses dois. Né? Lembrando que, para mim, o ficha 1 para o gol ainda é o Sérgio Rocher. Então seria Iturbe e Rocher, mas ouvi muita historinha relacionada ao Santos do Flamengo, em razão do Santos ter perdido espaço no Flamengo, mesmo que ele esteja voltando de uma lesão.
Ele que foi titular por bastante tempo no Flamengo. Por bastante tempo ele foi titular no Flamengo. Então, essa para mim é uma condição que a gente vai levando aqui, porque a gente tem que colocar essas informações de acordo com como elas vêm. Hoje foi um dia de especulações e me parece, gente, que a partir de agora vai ser assim. Todos os dias a gente vai começar a receber informação, porque o Grêmio vai contratar. O Grêmio vai contratar. E acho que é mais de 3. Acho que é mais de 3. Novidade nós vamos ter toda hora. E acho que é mais de 3. Mas vamos lá, vamos analisar e vamos ver. Iturbe é o nome da vez. Santos surgiu hoje. Vamos analisar, vamos esperar, não vamos bater pé, não vamos, como diz o Farid, não vamos brigar com a informação. Eu adoro brigar com a informação, mas o Farid tem toda a razão. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.